Enquanto multidões choram nas ruas de Teherã, o mundo precisa fazer uma pergunta que a mídia mainstream evita. O que exatamente estamos lamentando? Hoje, no Poder Geopolítico 360, vamos falar a verdade sobre Ali Khamenei, o homem que governou o Irã com punho de ferro por mais de 3 décadas, deixando um rastro de sangue, repressão e sofrimento que não pode ser apagado por nenhum velório oficial. O estado de terror interno. Vamos começar pelo que aconteceu dentro do próprio Irã. Sob o comando de Khamenei, a República Islâmica se tornou um dos regimes mais repressivos do planeta. Em 1988, ainda nos primeiros anos de seu poder, milhares de presos políticos foram executados em massa em prisões iranianas. Estima-se que entre 4 e 5 mil pessoas foram mortas em questão de semanas. Famílias nunca receberam os corpos. Até hoje, o regime nega os fatos. Nos protestos de 2019, conhecidos como o Novembro de Sangue, o governo de Khamenei ordenou o massacre de manifestantes que saíram às ruas contra o aumento do combustível. Mais de 1.500 pessoas foram mortas em poucos dias, segundo relatórios de organizações internacionais de direitos humanos. Em 2022, a morte de Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos presa pela polícia da moralidade por usar o véu de forma incorreta, desencadeou uma onda de protestos por todo o país. A resposta de Khamenei foi a mesma de sempre: balas, prisões e execuções. Centenas de manifestantes foram mortos, milhares foram presos, jovens foram executados por participar de protestos. A máquina de repressão. Khamenei não reprimia sozinho. Ele construiu e manteve uma máquina de terror institucionalizado. A polícia da moralidade nas ruas, os Pasdaran, guardas da revolução, como força paramilitar de controle interno, e um sistema judiciário que funcionava como instrumento de punição política. Jornalistas presos, advogados de direitos humanos encarcerados, mulheres punidas por existirem fora das regras que ele impôs. Minorias étnicas e religiosas, curdos, baluches, cristãos, barrais, perseguidas sistematicamente. O Irã, sob Khamenei, figurou consistentemente entre os países que mais executam pessoas no mundo, ao lado da China e da Arábia Saudita. Muitas dessas execuções foram de pessoas presas ainda menores de idade. E onde estava a comunidade internacional enquanto tudo isso acontecia? Em grande parte olhando para outro lado, preocupada com o programa nuclear, com acordos diplomáticos, com o preço do petróleo. Khamenei soube explorar essa omissão. Cada vez que o Ocidente precisava negociar com o Irã, o regime ganhava uma sobrevida. A geopolítica, muitas vezes, colocou o interesse estratégico acima das vidas do povo iraniano. As mulheres que foram presas por tirar o véu, os jovens fuzilados por protestar, as famílias que nunca souberam onde foram enterrados seus filhos, essas pessoas não apareceram nas negociações diplomáticas, foram tratadas como detalhe. Agora, Khamenei morreu, e já há quem fale em legado, em figura histórica, em era que se encerra com dignidade. Precisamos ser cuidadosos com essa narrativa. O verdadeiro legado de Khamenei são as valas comuns de 1988, são os corpos dos manifestantes de 2019, é o rosto de Mahsa Amini, são as mulheres iranianas que até hoje arriscam a vida para mostrar o cabelo. A transição de poder agora está nas mãos da Assembleia de Especialistas, um grupo nascido dentro do mesmo sistema que Khamenei construiu. A pergunta real não é se o Irã vai mudar, mas se o povo iraniano vai finalmente ter a chance de mudar o Irã. Aqui no Poder Geopolítico 360, a gente não cobre o poder pelo poder. A gente cobre o poder pelas consequências que ele tem sobre as pessoas reais. E as consequências do poder de Khamenei foram devastadoras para milhões de iranianos que só queriam viver com liberdade e dignidade. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha, porque a história precisa ser contada com honestidade, não com diplomacia. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me diz nos comentários. Na sua opinião, o Irã tem chance real de mudar após Khamenei?